Sétima sessão ordinária da segunda sessão legislativa da 12ª legislatura. Câmara Municipal de Rafar, 29 de abril de 2014. Senhores vereadores, daremos início nessa data a sétima sessão ordinária da Câmara Municipal de Rafar. Peço que todos em pé cantemos o hino a Rafar. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura do termo de presença dos senhores vereadores. Alexandre Ferraz Sontolan. Presente. Alexandre Juliano Benatti Giuliani. Presente. Ângela Maria Donísio Barbosa. Presente. Daniela Calil Parra Anacleto. Luiz Antônio Ferreira Brito. Presente. Marcelo Frederico. Presente. Marco Antônio Brigatti. Presente. Rodolfo Antônio Minson. Presente. Wagner Antônio Bragal. Presente. Com a presença de nós, senhores vereadores, sob a proteção de Deus, declaro aberto o presente trabalho, consultando ao plenário pela possibilidade de dispensa da leitura da ata da sessão anterior. De acordo com a manifestação dos senhores vereadores, a leitura da ata está dispensada, ficando a mesma aprovada por unanimidade. Dando continuidade aos trabalhos dessa sessão, solicito ao senhor Vanderlei que leia um trecho da Bíblia. Boa noite a todos. Gostaria de ler aqui em São Marcos, do 31 ao 35, a família de Jesus. Chegando então seus irmãos e sua mãe, estando de fora, mandaram-lhe chamar. E a multidão estava sentada ao redor dele e disseram-lhe: Eis que tua mãe e teus irmãos te procuram, estão lá fora. E ele lhe respondeu, dizendo: Quem é minha mãe e meus irmãos? E olhando ao redor para que estavam assentados junto dele, disse: Eis aqui minha mãe e meus irmãos. Porquanto qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão e minha mãe. Esse é meu irmão e minha irmã e minha mãe.
Dando prosseguimento aos trabalhos desta sessão, determina o senhor secretário que proceda a leitura das matérias constantes da pauta do expediente de hoje. Projeto de lei, protocolo 183/2014 do Poder Executivo, contendo projeto de lei número 28/2014, concede subvenção social à associação que especifica. Protocolo 163/2014 do Poder Legislativo, subscrito pelo vereador Marcelo Frederico, contendo projeto de lei número 24/2014, dispondo sobre a regulamentação da realização de feiras itinerantes e temporárias de vendas de produtos e mercadorias a varejo. Protocolo 192/2014 do Poder Legislativo, subscrito pelos vereadores Alexandre Ferraz Sontolan, Wagner Antônio Bragalda e Daniela Calil Parra Anacleto, contendo projeto de lei número 29/2014, dispondo sobre a obrigatoriedade de presença de um monitor nos veículos de transporte escolar público ou privado do município. Requerimentos. Protocolo 175/2014 do Poder Legislativo, subscrito pelo senhor vereador Marcelo Frederico, contendo o requerimento número 24/2014, solicitando ao Executivo informações sobre os ambulantes do município no dia da feira do Brás, no CEPAR. Protocolo 176/2014 do Poder Legislativo, subscrito pelo senhor vereador Marcelo Frederico, contendo o requerimento número 25/2014, solicitando ao Executivo informações sobre o loteamento situado na rua Alain Rolim Barbosa. Protocolo 177/2014 do Poder Legislativo, subscrito pelo senhor vereador Marcelo Frederico, contendo o requerimento número 26/2014, solicitando ao Executivo informações sobre gastos com dinheiro público. Protocolo 178/2014 do Poder Legislativo, subscrito pelo senhor vereador Marcelo Frederico, contendo o requerimento número 27/2014, solicitando ao Executivo informações sobre o convênio que seria firmado com o Corpo de Bombeiros de Capivari. Protocolo 179/2014 do Poder Legislativo, subscrito pelo senhor vereador Marcelo Frederico, contendo o requerimento número 28/2014, solicitando ao Executivo informações sobre o comprovante de valores e materiais doados para o município pela Feira do Brás. Protocolo 184/2014 do Poder Legislativo, subscrito pelo senhor vereador Marcelo Frederico, contendo o requerimento 29/2014, solicitando ao Executivo informações sobre cópias de cartas convites número 28 e 29/2013. Protocolo número 185/2014 do Poder Legislativo, subscrito pelos senhores vereadores Marcelo Frederico e Alexandre Ferraz Sontolan, contendo o requerimento número 30/2014, solicitando ao Executivo informações sobre cópias das licitações do exercício de 2013, bem como do presente exercício, homologadas até 31 de março de 2014. Indicações. Protocolo número 180/2014 do Poder Legislativo, subscrito pelo senhor vereador Rodolfo Antônio Minson, contendo indicação 52/2014, solicitando ao Executivo estudos para que sejam instaladas câmeras de segurança em todos os prédios públicos. Protocolo 181/2014 do Poder Legislativo, subscrito pelo senhor vereador Rodolfo Antônio Minson, contendo indicação número 53/2014, solicitando ao Executivo estudos para que seja colocado nome visível no antigo CEPAR, que na verdade chama-se Centro Esportivo Reinaldo Fontolan. Protocolo número 182/2014 do Poder Legislativo, subscrito pelo senhor vereador Rodolfo Antônio Minson, contendo indicação número 54/2014, solicitando ao Executivo estudos para que seja feita a dedetização na rua Giovanni Bosco, de preferência nas residências, pois do jeito que foi feito anteriormente não se obteve um bom resultado.
Comunicado do diretor de saúde Ivone Infante a toda a população rafardense. O posto de saúde se encontra sem telefone, pois passou um caminhão e arrancou os fios. Se precisar de alguma emergência, ligar 190. Muito obrigado. Concluída a leitura das matérias constantes do expediente de hoje, e após despachar as comissões para dar parecer ao quem é direito, declaro livre a tribuna aos senhores vereadores. Uma palavra, vereador Ângela Barbosa. Boa noite, senhor Alexandre Juliane, vereadora Daniela, vereadores, público presente, imprensa, a presença do ex-prefeito Heitor Durola, do vereador Mauro, do ex-vereador Mauro, do ex-vereador Will Maia, a presença da coordenadora de saúde Ivone e dos demais presentes. Boa noite a todos. Vamos começar por um assunto pertinente que foi desta semana, que é a saúde. Eu e a diretora Ivone, da saúde, sugerimos ao prefeito a contratação de uma cooperativa médica. Está sendo estudada essa possibilidade. E ontem mesmo, eu e o presidente Alexandre fomos até a prefeitura para conversar com o prefeito da falta de médico. Inclusive, ele disse até em aumentar o valor pago dos plantões médicos. Mas aí entra outra questão da folha de pagamento. Para conversar, ele chamou Armandinho e Atail para estarem estudando o caso. Só posso dizer o seguinte: trabalhar sem médico não dá. É muito difícil, cria um mal-estar geral e a população reclama, e com razão. Com relação à Santa Casa, eu acho que tem que ser feito o pagamento o mais breve possível. Era para ter uma reunião ontem aqui na Câmara, com a presença dos vereadores, o prefeito de Rafar, a diretora Ivone, mas a outra parte interessada na reunião não compareceu, que era o prefeito Rodrigo, o presidente da Santa Casa, a secretária de Saúde de Capivari. Justificaram a ausência devido a outros compromissos assumidos. E no dia de hoje, o Chicão da Rádio R, que esteve aqui na reunião, que não aconteceu, falou com a intervenção ao vivo do prefeito Rodrigues. E ele, se justificando da ausência, se colocou à disposição, junto ao prefeito César e à Santa Casa, de entrar em acordo e resolver definitivamente o impasse. O presidente da Santa Casa, o senhor Éder, prefere tratar direto com o prefeito Rodrigo, que com ele forma o grupo gestor da Santa Casa. E nesse bate-papo apareceu a ideia de se formar um consórcio intermunicipal da saúde para gerir o interesse de entidades. A cidade de Capivari, Rafar, Mambuca, Elias Fausto, é coisa de se pensar. Eu acho muito boa a ideia. Mas, acima de tudo, não podemos ficar só na ideia ou planos. Precisamos dar uma solução definitiva para a saúde de Rafar e para a Santa Casa, ainda mais quem dela pede socorro. Outra ideia é Rafar comprar o serviço da Santa Casa para atendimento noturno. É de se pensar também. Senhores prefeitos, senhores diretores, o povo não pode mais esperar. Falando um pouquinho do programa Mais Médico. Hoje, em Rafar, só é possível abrir o PSF, Programa da Saúde da Família, com o apoio do projeto Mais Médico. A média salarial de um médico para o PSF, se fosse contratado pela prefeitura, seria de mais ou menos 12 mil. E esses médicos do projeto Mais Médicos são médicos destinados ao município, exclusivamente para atender no PSF, não podendo este ser realocado para plantões na unidade mista de saúde. O governo federal arcará com o pagamento do salário dos médicos, devendo a prefeitura arcar com a despesa de moradia, alimentação e transporte, que é justo, quando for necessário. E com a implantação do PSF, o município estará recebendo um incentivo financeiro de aproximadamente R$ 8.000, sendo que poderá ser usado no próprio PSF.
Gostaria de parabenizar a Elisaete Arona pela brilhante apresentação no dia 18/4, na Praça Central de Capivari. A peça Alto da Páscoa e todos os participantes, a peça e o coral. A Diretoria de Cultura de Capivari e o prefeito Rodrigo. Parabenizo também membros do Conselho Municipal de Saúde de Rafar, o Dr. Reginaldo pela palestra ministrada no Centro Cultural no dia 25. Hoje é só. Muito obrigada a todos. Com a palavra o vereador Alexandre Fotolano. Boa noite, presidente. Boa noite, vereadores, vereadora, público aqui presente, imprensa, ouvintes da Rádio R. Uma boa noite a todos. Eu queria falar um pouco aqui sobre um projeto que está entrando hoje, que é meu, juntamente com a vereadora Daniela, o vereador Wagner também, que já é até lei federal, né? E é sobre a obrigatoriedade de um monitor nos veículos escolares, para acompanhar os alunos durante o trajeto escolar, determinar que o monitor acompanhe os alunos desde a entrada e saída dos veículos até o seu ponto final. Além de dar mais segurança aos pais, dos alunos irão cuidar da segurança dos alunos durante o transporte escolar, orientando sobre os riscos de acidentes, manter as crianças sempre sentadas nos bancos durante o trajeto, zelar pela limpeza e conservação do transporte escolar durante o trajeto. Que o monitor acompanhe também os alunos até a entrada nas escolas, porque muitas crianças não estão entrando nas aulas, ficando para fora até que o ônibus na hora de ir embora. Então, acho que com esse projeto, aí as crianças não vão mais faltar das aulas, por isso já peço até os apoios de todos os meus pares vereadores para a aprovação desse projeto. Acho que na próxima sessão. E sobre o problema também da saúde, como repasse para a Santa Casa, falta de médicos. Então, fizemos uma reunião ontem para tentar resolver este problema, onde foi convidado o prefeito de Capivari, a secretária da Saúde de Capivari, o presidente da Santa Casa, mas, infelizmente, ninguém de Capivari compareceu. Só compareceu o prefeito de Rafar, a secretária da Saúde, Ivone, o advogado Armandinho Garcia e nós, vereadores. O prefeito de Capivari até parece que deu uma justificativa que teve um compromisso ontem em Limeira e, por isso, não deu para comparecer. Mas eu acho que a secretária da Educação de Capivari, que é a Eliana, deveria participar representando o prefeito. Assim, então, assim fica difícil, né? Queremos resolver este problema o mais rápido possível, mas se os representantes de Capivari não vêm, não dá para conversar. Até então seria bom também que o prefeito marcasse um dia e fosse na rádio explicar o problema da saúde, que meu vereador já falou também para ver se o prefeito pode ir até a rádio para aí comentar a necessidade. E Rafar tem uma rádio excelente agora, que é a Rádio R, que puder explicar então, a população. E também aproveitar também para falar sobre as casas populares também, que da semana passada tivemos uma sessão extraordinária e foi votar até uns convênios de casas. Então, seria bom que o prefeito fosse na rádio explicar um pouco como é que está os andamentos das casas, sobre a saúde, porque a população cobra muita gente sobre casa, sobre a saúde. E sobre o requerimento que eu fiz, ia comentar, depois não vou falar já, que eu fiz junto com o Marcelo Frederico, é sobre as cópias de licitações para mandar para a Câmara. Como não participei da última legislatura, eu era suplente, então queria parabenizar aqui o ex-vereador Fábio Luiz Coalhato pela excelente lei que fez de controle e fiscalização das licitações, que serão exercidas pelo Poder Legislativo. Então, como já tem esta lei e a Prefeitura não está cumprindo, desde que estou aqui como vereador, estou fazendo, então, esse requerimento para
cobrar do Executivo que mande para nós cópias das licitações de 2013 até março de 2014, que não foi mandado até o presente momento. Então, é mandar cópias de autorização, de abertura, informações de previsão orçamentária, edital, ata de julgamento, proposta dos licitantes, termo de adjudicação e contrato firmado das cartas convite, tomada de preço e concorrências. Assim, cumprindo a lei, que é 1451/09, do ex-vereador Fábio Luiz Coalhato, e do artigo 31 da Constituição Federal. E que as próximas licitações já mandem, após 20 dias corridos, a contar de sua conclusão, conforme lei aprovada do ex-vereador Fábio Coalhato. Muito obrigado. Com a palavra, o vereador Marcelo Frederico. Senhor presidente, vereadores, vereadoras, Rádio R, público presente, boa noite. Eu tenho recebido reclamação de um assunto que todo vereador já falou aqui, sobre o ônibus para transporte dos alunos que vão para a escola federal. Uma atitude simples, que para uma prefeitura não tem esforço nenhum. E eu não entendo o porquê de não fazer isso. São muitos alunos que serão beneficiados. Eles não estão indo atrás de passeio, eles estão indo atrás de educação. Agora, a saúde já está no impasse. Se a educação começar a ficar no impasse também, o que vai ser de Rafar? Todo mundo já cobrou. Todos os vereadores. Não vou citar nome, porque os 8, os 9 já cobrou. E, até agora, nada sobre isso. Eu tive uma reclamação hoje, e é disso ainda. Já está indo para 2 anos, e isso não foi resolvido. Assim como a iluminação na ponte que divide o Rafar Capivari como vereador. Wagner já tinha falado em sessão anterior. Também juntar com o Capivari, quebrar o orçamento ali e fazer, porque está nas duas cidades, na divisa, né? Com a palavra. Pois não, verdade. Na visita que eu fiz na Federal, eu conversei diretamente com o diretor e com os alunos e me prontifiquei a tentar ajudá-los. Fui na MM Souza e lá me falaram que, por causa de um órgão estadual, eles são proibidos de colocar esse ônibus isso dentro do município. Então, fui falar com o prefeito que essa possibilidade não seria possível de pôr mais uma linha e o que ele poderia estar fazendo pelos alunos, então, porque a gente precisa ajudar eles. São 16 alunos. Daí ele se prontificou a dar o mesmo desconto que dá para os outros alunos que estudam em outras cidades, em outros municípios, Itu, Piracicaba, ele daria para esses alunos que estudam em Capivari. E daí eu me prontifiquei, procurei algumas vans, mandei telefone e orçamento para um representante desse grupo, e até agora nenhum deles se manifestou. Se interessou, não. E pelo que eu conversei com esse representante, o custo ficaria até menor com a van, e eles parariam na porta de casa. Então, eu também acho que eles estão reclamando bastante, mas também eles não se mostraram interessados quando eu consegui uma proposta de ajuda para eles. Para mim, até agora, até o momento, ninguém se manifestou se vai aceitar a proposta do prefeito em estar ajudando com 50% da van. Ninguém se manifestou. Então, eu acho que também está faltando um pouquinho da parte deles. Então, eu creio que devia o prefeito tentar resolver isso aí, porque parece que tem um intervalo entre o horário que eles saem de lá, que tem motorista que está vago aqui, esperando a saída do Geni, parece. O que eu fiquei sabendo. Podia separar e fazer, intercalar os horários. Seria uma solução simples, que evita a reclamação, e eles estão no direito deles. Eles estão indo estudar. Mais uma lei da prefeitura que não está sendo cumprida. Aqui foi uma emenda à lei orgânica, de minha autoria, a respeito da CIPA, que foi aprovado o ano passado, que transfere toda a responsabilidade para a prefeitura, de acidente de trabalho, de equipamento de proteção individual,
tanto para a administração direta ou indireta, e não está sendo cumprido. Se eles precisarem da lei, para eles verem se eles conseguem cumprir, a casa aqui tem a lei. Também falta um pulso firme de quem faz as cobranças em outros órgãos. Porque vocês estão subindo a Avenida São Bernardo após a rotatória da Eugênio Tesoto, ali a rodovia do Tietê abandonou. Os matos estão invadindo a pista ali. Tem muita reclamação daquilo. Você não tem visibilidade, você não consegue. O mesmo acontece aqui na São Bernardo, aqui para baixo, que é de responsabilidade da prefeitura. Que também falta alguém de pulso para começar a executar as coisas. Gostaria de agradecer agradecer somente ao Executivo em atender a minha indicação de outubro de 2013. Tarda, mas não falha, né? Sobre o Distrito Industrial, as valas que eles mesmos abriram para reparo da rede de água e ficou quase um ano aberta, sendo concluída, acho que semana passada. Então, agradeço ao Executivo, ao fiscal de obras, por ter atendido meio tarde, mas não falhou. Agora, sobre a saúde, eu e o vereador Doca, como mais é conhecido, né? E estivemos no gabinete do prefeito hoje para estar resolvendo, para saber qual que foi o motivo da falta e saber, passamos a nossa reunião ontem para ele, para ver se seria algo de interesse dele, e realmente ficou de estudar e eles diretamente acertar isso. Só que, como ele falou, o vereador também falou, eu acho que a gente tem que ir lá resolver e não esperar que eles venham para cá. Sobre os meus requerimentos, eu gosto de falar na bancada, se houver necessidade, a gente discute ele, eu falo o porquê de cada um deles. Boa noite a todos. Com a palavra, a vereadora Daniela Parra. Senhor presidente, nobres vereadores, vereadora Ângela, imprensa, secretária de Saúde Ivone, qual cumprimento todos os presentes. Boa noite. Quero deixar aqui meus votos de melhoras à saúde do vereador Rodolfo Minson. Vou começar pelos meus agradecimentos. Na última sessão, eu solicitei a troca de lâmpadas que fui procurada por um pai de um aluno da Faculdade Federal, justamente da ponte da Avenida Pio XII, e elas foram substituídas. Então, quero agradecer ao vice-prefeito, que atendeu o meu pedido, mesmo sem eu ter feito uma indicação ou um requerimento. Eu somente comentei aqui na tribuna da sessão passada. Também quero agradecer o seu César e o Carlão pelo atendimento da limpeza do bueiro da rua Nossa Senhora de Lourdes, que estava com animais mortos e cheirando muito mal, desde quinta a sexta-feira. E, nessa segunda, quando eu fui procurada, eu liguei para eles e, prontamente, eles atenderam e limparam o bueiro para livrar os moradores daquela rua do mau cheiro. Agradecer, mais uma vez, toda a equipe que se dedicou à emenda parlamentar do deputado Cauê Macris, de R$200 mil para a cultura. E cobrar, né, para que os responsáveis que foram contratados pelo prefeito para legalizar as áreas da prefeitura, que eles sejam mais ágeis e mais dinâmicos na providência das documentações, que, infelizmente, Rafar ainda não tem de inúmeras áreas. E, por conta disso, quase corremos o risco de perder a emenda.
Quero agradecer o convite da secretária de Saúde, Ivone, da palestra do Dr. Chiarini, e justificar a minha ausência por eu estar dando aula, inclusive para o seu filho também. Agora, uma crítica. Quero deixar bem claro aqui que não sou a favor de 2 pesos e 2 medidas em nenhuma situação. Mas isso me parece normal para a atual administração de Rafar. Inúmeros problemas chegaram ao meu conhecimento e, com certeza, de meus colegas vereadores, documentados, que me deixaram indignada, pois pude perceber, analisando cada um, que são problemas que dependiam da boa vontade e valorização por parte da administração, que não se mostra nem um pouco interessado nisso. Fui falar com o senhor prefeito várias vezes, por vários motivos, mas inutilmente, pois este já tem sua opinião formada e não nos ouve quase nunca. Senhor prefeito, o que estou falando é de direitos. Não estou preocupado em fazer politicagem, muito menos demagogia. O senhor adora falar aos 4 cantos que não é mais candidato e não está se preocupando em agradar ninguém para ganhar votos. Um grande erro do senhor, pois até o momento nenhum de nós somos candidatos, fomos eleitos e, como tal, devemos nos portar. É inadmissível que só nos preocupemos com o futuro e esqueçamos do presente, onde vivemos aqui e agora. Difícil trabalhar sem diretrizes. Quero pedir a ajuda de todos os meus colegas vereadores para não sermos coniventes e omissos com esse tipo de atitudes, e conto com o apoio de cada um de vocês. Sei que o senhor prefeito encontrou inúmeros problemas quando assumiu a prefeitura, e parabenizo sempre que o senhor faz por merecer. E já fez muito em pouco tempo. Torço para que o senhor cumpra o que prometeu a nós e à população. Fazer em 4 anos o que não fizeram em 20. Mas quando se disponibilizou a ser candidato a prefeito e ganhou, deveria saber que administrar uma cidade com quase 10 mil habitantes não seria fácil. E não podemos fazer somente o que achamos que queremos, como faríamos em uma propriedade particular, por exemplo, uma fazenda ou a própria casa. Devemos fazer o possível dentro da lei, o melhor para todos. Temos a obrigação de pensar na maioria. Portanto, espero que, através desse meu apelo aos nobres vereadores e ao próprio prefeito, que as coisas comecem a mudar e a melhorar. Devemos parar de ter diferenças no tratamento e nos direitos aos funcionários e até mesmo aos munícipes. Perante a lei, todos somos iguais. Precisamos de humanização na administração. Liderar, senhor prefeito, não é impor. Liderar é despertar nos outros a vontade de fazer, de estar junto, de fazer acontecer. Talvez seja isso que esteja faltando na nossa administração. Saber liderar e conquistar. Quero aproveitar que a gente está tendo vários projetos de lei aqui nessa casa sendo feitos e dizer que esses projetos de lei poderiam ser compostos em um único projeto de lei, que seria o Código de Postura, e a gente está aqui aprovando inúmeros projetos, e o Código de Postura, até o momento, não sequer tem um croquis para a gente estar discutindo ou propondo emendas. Então, eu acho que está na hora de parar de fazer gambiarras e fazer o projeto total, que a cidade precisa de leis que digam o que pode, o que é permitido, o que não é, e não ficar tampando buracos com vários projetos de lei separados. Eu acho que já passou da hora da gente cobrar da prefeitura. A gente está cobrando, mas acho que a gente tem que ser mais incisivo na nossa cobrança. A gente precisa aprovar urgentemente um código de postura e um código de construção civil na nossa cidade. Não dá mais para ficar sem essas 2 leis e ficar fazendo leis que estão tampando buracos.
Por hoje é só. Muito obrigada. Boa noite a todos. Com a palavra o vereador Luiz Ferreira Brito. Senhor presidente, vereadores, vereadoras, senhor Heitor Turola, o Wilmar, sempre presente, o Teté, sempre presente com a gente aí, o ex-vereador Mauro Savassa, público presente. Primeiramente, aqui eu quero agradecer ao senhor prefeito e o vice por ter apoiado a gente na limpeza da piscina do CEPAR. As bombas, sexta-feira, já estão aí, a gente já vai, no sábado, já vamos botar a mão na massa, vamos estar limpando aquilo lá. E quanto à saúde, a respeito desses médicos irresponsáveis que tem na nossa cidade aqui, que entrou aqui sabendo que ganhava essa mixaria, que eles falam que é mixaria, tá? Ele sabia quanto que era o salário dele que ele ia ganhar, e agora ele finge que vem trabalhar. Vai morrer a família inteira. Todo feriado prolongado morre alguém, parente de médico. E senta o pau no vereador, no prefeito e na secretária Ivone. Quem não presta aí são os médicos. Eles não valem nada. Porque se eles prestassem, eles viam na rádio falar o que está acontecendo. Só que eles não têm coragem. Por quê? Porque eles ficam... Vai para outra cidade e ganha mais. Chega aqui no prefeito e fala assim, ó, eu não quero esse salário miserável que eles consideram. E a população já fica sabendo que eles não estão trabalhando por causa disso. E outra coisa, se tem uma lei que não pode o prefeito... O funcionário público ganha mais do que o prefeito, vamos votar uma lei, então, que o prefeito ganha mais e que resolva esse problema. Que paga, que traga pessoas que tenham competência, que tenham responsabilidade com o povo. Afinal de contas, ele estudou para salvar vidas. Não para ficar aí, se escondendo, indo para outro lugar. E depois a gente não tem um respaldo de médico, porque ele não está nem aí. Sobra para quem? Para a secretária, para o prefeito, para o vereador. Não estou aqui... puxando a sardinha para o lado de ninguém, não. Que é muito fácil você chegar aqui e meter o pau em mim, nos vereadores, em todo mundo. Só que tem que pegar esse médico que dá essas mancadas aí e sentar o pau nele. Mas sentar o pau de verdade nele. Porque falar na porta de boteco, com a cara cheia de pinga, tem um monte. Mas vamos pegar esse médico no feriado prolongado, que não veio, e vamos lá, ratear lá, falar lá. Porque se ninguém tem coragem de ir lá, chama eu, e eu vou junto. Porque eu sou homem suficiente para defender minha população. Agora, ficar descendo o pau nos vereadores em todo mundo aí não dá certo. Vamos fazer um manifesto, vamos embora. Agora, ligam, vem na casa. Pô, e o médico que está ganhando esse salário? Acho que é pouco. Será que ele não sabe também, quando ele entrou, ele não sabia que o salário era esse? Ou mentiram para ele? Não é possível que ele é tão incompetente que ele entra numa firma e ele não sabe quanto que ele vai ganhar. Aí larga nossos munícipes a ver navios. Tá? E todo mundo fica sempre para o médico, não sei o que. Tem um médico escambau. Esses médicos que estão aí, que estão dando falha com a gente aí, não vale nada. Deviam ir lá e sentar o pau nele, todo mundo. Não é bater nele. Ir lá e cobrar dele. Ele que peça a conta. Já não tem nada mesmo, que fica sem de uma vez. E quanto à reunião de ontem, que o prefeito Maísa não pôde vir, aquele negócio. Quem está precisando? Rafar. Por que ele vai ter que vir aqui? Quem tem que procurar é ele. Agora, ele tinha os motivos dele lá, não pôde vir. Agora ele vai vir aqui discutir assunto da nossa cidade. Aqui, vamos lá. É a mesma distância. Tá? Hoje a gente foi lá, eu com o Marcelo Frederico, fomos bem atendidos. Né? E agradeço também o prefeito Rodrigo Maísa. E pronto, a proposta que foi feita aqui para o prefeito, que os vereadores passaram para o prefeito, foi o que a gente conversou lá, né, Marcelo? É isso aí, mas vamos lá para resolver. Não adianta ficar aí se escondendo para resolver o problema. Esses problemas tem que bater de frente. Saúde é muito importante. Está demorando demais para resolver. Agora, esperamos agora na entrada da semana, o prefeito resolva isso aí, junto com o seu jurídico, e acerta se vai pagar, se não vai pagar. Para com esse impasse. Já está passando da hora já. E é só Rafar que toma pau. Ele e Asfalto é o mesmo problema. Mombuca é o mesmo problema. E o pessoal vai na rádio e senta o pau em Rafar. É só Rafar que leva a bordoada. E as outras cidades vizinhas que dependem também desse hospital? Como que está? Rafar é Cristo?
Vamos mudar um pouco esse discurso aí, pô. Tá demais. Uma parte, vereador. Bom, a verdade é o seguinte, já que se tocou nessa situação, enquanto o Rafar vinha aí, em algumas administrações, atendendo ao bel prazer a população de Capivari, se fosse diurnamente ou noturnamente, qualquer plantão, a verdade é uma só, não existia esse problema. Se o Rafar atrasasse, tudo bem, se atrasasse. Quando foi feita essa triagem do cartão SUS, que acabou limitando algumas coisas, dá esse desespero. Plataforma política, quem faz tem que assumir. Só acho isso. Só que é o seguinte, não vamos ficar brigando por causa disso aí. Vamos resolver a situação. Vamos tentar resolver. É isso que eu estou propondo. Vamos resolver a situação e pronto. Ou vai ter médico aqui, ou não vai. Ou vai pagar a Santa Casa, ou não vai. O povo não pode ficar esperando isso aí. Cara, colocam lá no Face que Rafar tem prefeito, não tem prefeito, Capivari tem. Pô, vamos tomar uma atitude. Vamos mostrar que tem sim. Tem sim, por que não tem? Vamos resolver esse problema aí. E quero falar dessa rodovia também, pelo amor de Deus. Essa rodovia, pô, não tem condição. O Marcelo Frederico acabou de falar aqui. Está uma vergonha, está uma pouca vergonha. E a gente fica falando mansinho, mandando requerimento. Pô, gente, cadê a prefeitura? Vamos cobrar desses caras? Vamos cobrar desses caras? Fecha essa rodovia. Para de brincadeira, para de brincar com o Rafar. Quem brinca com o Rafar? A rodovia, a M. Souza, pô, fazem o que querem na nossa cidade aqui. E todo mundo fica quietinho aqui. Pô, vamos correr atrás, vamos, senhor prefeito, vamos mexer o doce aí, vamos falar com esses caras aí, vamos resolver esse problema, essa sujeira da rodovia. Cobram da gente. Pô, não consegue enxergar quem é o responsável pela rodovia? Como que vai fazer isso aí? Vai ficar até quando isso aí? Quero falar também a respeito da invasão de rato na cidade. Na rua Alain Rolim Barbosa, está infestado de rato. De rato vai detetizar. Quando? Rato é doença. Transmite um monte de doença. E está aí parado. A gente vai lá ver. Já fui lá ver, os vizinhos chamam a gente para ver. Tá? E vai detetizar. Quando? Então, eu quero um respaldo da prefeitura. Eu não mando requerimento. E nem mando recado. Eu falo, olho no olho. Está dando certo, e dessa vez tem umas cobranças aqui, eu vou fazer de novo. E quero falar também aqui do Código de Postura. Uma vergonha esse jurídico da prefeitura. Está mais lerdo do que uma tartaruga. Não resolve, não manda, está uma bagunça na cidade, e esse Código de Postura não vem. O vereador Alexandre levou uma cópia lá para eles, lá, mas nem resposta deram. É igual de Capivari, e daí? E daí? Se vira. Manda esse código de postura. Chega de ficar enrolando aí, empurrando com a barriga. Uma palavra, vereador. Pois não. Será que eles não estão assim, meio com receio ou medo em assumir a lei que eles façam? Porque quando é bucha, eles mandam para a Câmara. Para quê? Para transferir a responsabilidade. Quem aprovou foi o vereador. Vai lá, cobre dele. É assim que funciona. Que mande. Então, já que é assim, manda para cá. Manda para cá e deixa que critica. Eu não tenho medo de crítica. Mas que tem que ter esse código de postura, tem que sair da gaveta, tem que sair. Está na hora já. Por hoje é só. Meu muito obrigado. Gostaria que a vereadora Daniela Parra assumisse a presidência para fazer uso da tribuna. Boa noite, senhoras e senhores. Imprensa escrita falada, nobres vereadores. Gostaria de agradecer a presença da secretária Ivone Infante, ex-vereador da Secretaria de Lei, o Wilson do Zé Maia, Mauro Savassa, ex-vereador também, senhor Heitor Turolão. Boa noite a todos. E ouvintes da Rádio R. Bom, vamos começar no assunto meio crítico, a saúde. Não estamos aqui para criticar ninguém. Não adianta vir trazer crítica, temos que resolver. Ficar criticando não vai levar a nada. Ontem fizemos uma reunião, os vereadores estiveram aqui presentes, o senhor prefeito esteve presente, a diretora de saúde esteve presente, a Rádio R, Chico, meu amigo Chico, esteve presente. Estamos brigando, estamos correndo atrás para acertar a situação dos médicos. Não adianta a gente ficar criticando, temos que resolver. Porque criticar é fácil, quero ver resolver. E em conversa com a diretora de saúde, Ivone Infante, com o senhor prefeito César Moreira,
Ele falou que está desempenhando, fazendo de tudo para trazer médico, mas os médicos não querem trabalhar. Porque um dia furou o pneu, não dá para vir, que morreu um amigo, não vem. É como se tocar uma firma. Se um funcionário não vai trabalhar, você vai fazer o quê? Vai matar o funcionário? Mas o problema é resolver. Temos que resolver. E estamos correndo atrás para resolver. O mais rápido possível, que saúde não é brincadeira. A respeito da Santa Casa, foi marcada uma reunião ontem. O senhor Rodrigo, o prefeito da cidade de Capivari, sabia muito bem na reunião. Ele falou para mim, vou chegar um pouquinho atrasado, mas eu vou sim, vou em São Paulo. Mas não veio. Mas nós fizemos uma reunião. Entramos num acordo e vamos ver se a gente chega para resolver esse problema também. Porque a gente fica criticando. Criticar só não traz nada. Tem que resolver. Outra coisa também, que o vereador Luiz Ferreira Brita falou, que a gente depende da Santa Casa. Tudo bem. Só que tem gente em Capivari que também é consultado em Rafar. Tem bastante ainda. Um precisa do outro. Com a palavra, vereador. Vamos lá. Então, vamos esquecer Capivari, vamos resolver o povo nosso aqui. Porque o povo não pode ficar no meio desse tiroteio aí e está perdendo. Quem está perdendo é Rafar, porque não tem, veja bem, não tem médico hoje. Hoje não teve médico de novo. Aí, no feriado prolongado, não tem de novo. Hoje teve, né? Falaram que não tinha, mas hoje teve. Aí vem pessoas que eu fui lá hoje, veio falar, nossa, como que está bom a saúde aqui? Vem outro e senta o pau. E aí fica aquela briga. Viu? É isso que eu estou dizendo. A população não merece ficar sem solução. Picuinha. Picuinha. O problema é resolver o problema da saúde. Desculpa, deixa eu corrigir aqui. Não foi hoje, não, que faltou médico, não. Tá? Nós, vereadores, estamos empenhados em ajudar. Tanto é que a gente marcou reunião ontem, era para Santa Casa. E a conversa partiu para o lado da saúde de Rafar também. Isso foi bem aproveitoso para os vereadores. Uma parte, vereador. Dentro de tudo isso, dessa reunião que teve, de todas essas discussões que já vem se desenrolando desde 2013, qual a perspectiva que o senhor, dentro de tudo isso, tem de que vai ser resolvido? Qual a perspectiva que o senhor tem que vai ser resolvido? Problema de saúde? Principalmente da Santa Casa. Vereador, ontem não deu para você estar com problema de saúde, não deu para estar presente, mas a gente conversou ontem, com a secretária de saúde, Ivone, os vereadores estavam todos presentes. O senhor prefeito falou que vai resolver o mais rápido possível. Deu a palavra dele. Eu acho que ele é homem suficiente para... Não estou duvidando disso. Estou perguntando porque é uma questão de perspectiva que já vem quase um ano e meio. Né? Então, eu acho que a gente fica debatendo, não resolve, fica se desgastando. Quem está sofrendo é só a população, como já vem sendo dito aqui. E eu não estou duvidando. Nem um pouquinho dá. Eu só gostaria de saber se ele deu alguma perspectiva, e mesmo o senhor, dentro da conversa com eles... Eu estive em reunião com a secretária ontem aqui, após uma conversa. A gente está vendo o que a gente pode fazer também, para entrar em contato com médicos, fazer ou terceirizar o caso de médico, como que era antes. Estamos vendo o caminho mais fácil e mais rápido, que a população precisa de médico. Porque ficar um posto de saúde fechado sem médico é complicado. Palavra, vereador. A respeito do que o vereador Rodolfo disse, ele perguntou se ia resolver o problema da Santa Casa. Momentaneamente vai resolver o problema de atendimento de Rafar Capivari, mas o problema da Santa Casa, o buraco é mais embaixo. Pelos números passados, é difícil tocar uma empresa na situação que está. Então, eu espero que os municípios se unam para ver se conseguem reerguer a Santa Casa, ou até mesmo se fazer essa tal comissão, né, Ângela, vereador Ângela? O consórcio intermunicipal transferir a diretoria para a responsabilidade de cada município. Esse consórcio ainda é conversa, né? Quer dizer, é estudo, porque tem os outros lados também, vai saber se vão aceitar, né? Que tem outras cidades também. É uma ideia boa, mas vamos saber se Lias Fausto, se Mombuca, se os outros vão querer participar, né? Exato. Agora, a situação do médico aqui, eu ainda acho que a cooperativa faz uma licitação, ainda é a melhor solução. Então, a gente até estive procurando saber com uma empresa que presta serviço para a Câmara se a cooperativa podia ser feita, passada por... Tem muitos processos. A gente que está nos papéis sabe como que é complicado o processo. E se o Tribunal de Contas também não tem problema no Tribunal de Contas. Veio o parecer da firma que presta serviço aqui, falou que tem um caminho sim. Tem um caminho sim. O que não pode é o seguinte, ficar, por exemplo, 4 anos
com médico terceiro sem ter concurso público. Isso não pode. Por exemplo, pode contratar o médico agora com urgência, regime de urgência, sua contratação, com licitação, e em seguida, mais para frente, fazer o concurso público para médico, que não pode deixar passar muito, como foi passado anos atrás. Agora, ficar com picuinha assim não adianta nada, a gente tem que resolver. Porque um negócio, principalmente em Santa Casa, um fala uma coisa lá, um fala uma coisa de cá, e não sai nada, não sai da moita. Bom, deixa eu falar uma coisa boa aqui, uma notícia boa. No dia 28 de agosto de 2013, eu estive presente no gabinete da deputada Euroilma, do PTB. Levei para ela um ofício de um carro para a PM e uma ambulância. Ela conseguiu uma ambulância para a cidade de Rafar. Muito proveitoso para a saúde. Eu gostaria de agradecer ela e estarei lá presente esse dia conversando com ela para a gente ver o mais rápido possível resolver isso aqui, que está em andamento também. Então, por hoje, só uma boa noite a todos. Concluídas as leituras das matérias constantes do expediente de hoje. Desculpa. Não havendo mais oradores, declaro suspensa a apresentação por 15 minutos. Ou, se o plenário concordar, passaremos diretamente para a ordem do dia. Reaberta a apresentação, solicito ao senhor secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores. Alexandre Ferraz Fontolan. Presente. Alexandre Juliano Benatti Giuliani. Presente. Ângela Maria Donisque Barbosa. Presente. Daniela Calil Parra Anacleto. Luiz Antônio Ferreira Brito. Presente. Marcelo Frederico. Presente. Marco Antônio Brigatti. Presente. Rodolfo Antônio Minson. Presente. Wagner Antônio Bragalda. Presente. Com a apresentação dos senhores vereadores, passaremos discussão e votação das matérias constantes na ordem do dia. Protocolo número 161/2014 do Poder Executivo, contendo projeto de lei número 21/2014, dispondo sobre os serviços de coleta de entulho e depósito de materiais de construção no município de Rafar e da outras providências. Com a palavra? Tem que falar antes de você falar em discussão. Ele falou. Antes da discussão. Não, antes da discussão. Com a palavra. Eu gostaria de pedir vista do projeto da caçamba, de acordo com o artigo 217 do nosso regimento interno. Posso explicar por quê? Eu acho que tem alguns detalhes nessa lei que, mesmo com as emendas que a comissão fez, ainda, na minha opinião, tem outros artigos que também precisavam ser revistos antes de aprovado pela gente. Porque depois de aprovado, fica mais complicado de ser alterado. Então, não sou contra. Como eu já disse, não adianta a gente ficar tampando um buraco e deixando os outros destampados. Uma cidade sem regulamentação é difícil de ser administrada. A gente precisa aprovar todo o código de postura e não somente um projeto, uma parte dele. Então, eu gostaria de pedir o apoio e o voto dos vereadores para que a gente pudesse ter mais uma semana para estar sugerindo alguma alteração nesse projeto. Está em discussão o projeto de vista que acabamos de ouvir. Não havendo discussões, tem votação. Alexandre Ferraz Fontolan. Sim. Ângela Maria Donisque Barbosa. Sim. Daniela Calil Parra Anacleto. Sim. Luiz Antônio Ferreira Brito. Sim. Marcelo Frederico. Sim. Marco Antônio Brigatti. Sim. Rodolfo Antônio Minson. Sim. Wagner Antônio Bragalda. Sim.
De acordo com a votação dos senhores vereadores, o pedido de vista está aprovado por unanimidade. Protocolo 155/2014 do Poder Legislativo, subscrito pelos vereadores Marcelo Frederico, Alexandre Ferraz Fontolão, Wagner, Antônio Bragalda, Daniela Calil Parra Anacleto e Alexandre Juliano Binato. Juliano, contendo o projeto de lei número 23/2014, dispondo sobre a proibição de servidor público receber numerários diretamente do contribuinte e da outras providências. Está em discussão o projeto de lei que acabamos de ouvir. A palavra. Com a palavra, a vereadora Daniela Parra. Esse projeto de lei pela gente proposto e que será votado hoje, vem naquela discussão que a gente já disse a sessão passada. No nosso ponto de vista, a gente tem que deixar a administração o mais transparente possível. E a gente não sentiu essa transparência no último evento que teve aberto no município, que foi em comemoração ao aniversário da cidade, e nós pudemos presenciar algumas coisas que ficaram bem desagradáveis para a gente, principalmente enquanto vereadores e legisladores da cidade. E, inclusive, eu e o Alexandre fomos de barraca em barraca. Então, eu acho que, para que não haja mais esse tipo de falta de transparência na lida com as taxas recolhidas na prefeitura, eu acho que nada melhor do que a gente fazer uma lei que essa taxa tenha que ser recolhida dentro da prefeitura, com antecedência. Porque quem vai montar a barraca não vai montar a barraca na hora. Geralmente, ele vai antes. Então, se ele vai antes, ele tem um tempinho para ir lá na prefeitura, pagar a sua taxa. E o fiscal só tem o trabalho de verificar o papel, se ele foi pago ou não. E, se caso não tenha sido, autuar aquela barraca para que ela compareça na prefeitura no próximo dia útil, né, na primeira hora possível. Então, eu acho que essa lei ela vem a ajudar a administração a se tornar mais transparente. Uma palavra, vereador. Com a palavra, o vereador Marcelo Frederico. E realmente fazer o fiscal fiscalizar, que é o serviço dele, e não o tesoureiro sair recolhendo as taxas no dia do evento. Que isso daí, pela transparência da administração pública, ainda ele pecou nisso. Com a palavra. Com a palavra, o vereador Wagner Bragalda. Além de um detalhe, cada barraca cobrar um valor, né, devido à cara do indivíduo que estava na barraca, e vai se saber se o dinheiro entrou nos cofres públicos. Terminada a discussão, a gente tem votação. Alexandre Ferraz Sontolan. Sim. Ângela Maria Donisco Barbosa. Sim. Daniela Calil Parra Anacleto. Sim. Luiz Antônio Ferreira Brito. Sim. Marcelo Frederico. Sim. Marco Antônio Brigatti. Sim. Rodolfo Linson. Sim. Wagner Antônio Bragalda. Sim. De acordo com a votação dos senhores vereadores, o referido projeto está aprovado por unanimidade. Publique-se, registre e arquive-se. Protocolo número 175/2014 do Poder Legislativo, subscrito pelo senhor vereador Marcelo Frederico, contendo o requerimento 24/2014, solicitando ao Executivo informações sobre os ambulantes do município no dia da Feira do Brás, no CEPAR. Está em discussão o requerimento que acabamos de ouvir. Palavra, presidente. Com a palavra, o vereador Marcelo Frederico. Esse requerimento eu fiz com relação aos ambulantes que trabalharam no dia da Feira do Brás. Não tem nada a ver com a feirinha que aconteceu lá dentro. Eu fui procurado por eles e teve uma certa divergência, que eles, sendo do município, pagaram o alvará para estar lá no dia, eles não puderam montar a barraca dentro do CEPAR. Tudo bem, como diz a voz do Executivo, eles deram 10 mil reais para o município. Também estou fazendo um requerimento para ver se isso foi legal, se realmente está nos cofres públicos. Só que eu acho uma injustiça. Os próprios ambulantes que todo dia trabalham em Rafar não puderam participar no mesmo local
Além do local estar interditado, a feirinha participou e os ambulantes ficaram do lado de fora. Com a palavra, vereador. Pois não. Então, eu tive que estar presente com você no dia da feirinha, a gente estivemos juntos lá. Isso. Eu quero parabenizar você pelo requerimento que você fez, porque eu acho que é um absurdo. O pessoal que mora em Rafar não teve o acesso lá dentro. Ficou lá de fora excluído. Exato. O pessoal que paga o imposto, que gasta o dinheiro aqui em Rafar, eu acho que o sol nasceu para todos. Lógico. Eu ainda tenho uma pergunta aqui, que a proibição de fornecer energia elétrica para os ambulantes que ficou do lado de fora. Tinha gente com gelatina, sorvete, comida, não pôde usar. Por quê? A energia elétrica era só da feirinha do Brás. Foi o que foi passado para mim, eu tive com o presidente no local e verificamos isso. Eu quero ver a resposta desse requerimento e também aqui, pergunta, se está em plano do Executivo a roçagem imediata de toda a cidade, assim como foi feito no CEPAR para receber a tal feirinha. Porque na boca do povo, a cidade está uma vergonha. E o povo fala com a gente, vereador. E eu estou repassando e eu quero isso formalmente respondido. Palavra. Com a palavra, vereador Rodolfo Misson. Bom, nós vemos aqui que o projeto anterior, e já esse outro requerimento aqui, mais outros requerimentos que vêm, vão tudo de encontro aqui, a questão do Código de Postura. Então, realmente essas situações, para quem pretende fazer uma administração totalmente diferenciada e que ainda há tempo, né? Nós acreditamos na capacidade para quem vai buscar isso daí, como foi falado aqui, que vai se fazer em 20 anos, em 4 anos o que nos fez em 20. Então, nós entendemos que o Código de Postura teria que ser em 2 meses, né? Não em 1 ano e meio. Isso eu acho que tudo vai de encontro a essa questão do Código de Postura, não só o Código de Postura, reforma tributária, plano diretor, etc. e tal. Com a palavra. Com a palavra, a vereadora Daniela Parra. Leis, né, vereador Rodolfo, que em Rafar, infelizmente, está muito carente de leis e documentação, né? A gente está com graves problemas aí. Nós não temos lei para nada, quase nada, e documento de quase coisa nenhuma. Terminadas as discussões, está em votação. Alexandre Ferraz Sontolan. Sim. Ângela Maria Donisque Barbosa. Sim. Daniela Calil Parra Anacleto. Luiz Antônio Ferreira Brito. Sim. Marcelo Frederico. Sim. Marco Antônio Brigatti. Sim. Rodolfo Antônio Minson. Sim. Wagner Antônio Bragalda. Sim. De acordo com a votação dos senhores vereadores, o referido requerimento está aprovado por unanimidade e caminhe-se por ofício ao Poder Executivo e arquive-se. Protocolo 176/2014 da Câmara Municipal, contendo o requerimento número 25/2014, subscrito pelo vereador Marcelo Frederico, solicita ao Executivo informações sobre o loteamento situado na rua Alain Rolim Barbosa. Está em discussão o requerimento que acabamos de ouvir. Palavra, presidente. Com a palavra, o vereador Marcelo Frederico. Para efeito de se localizarem, esse loteamento é abaixo da Avenida Dr. José Soares de Farias, na Alain Rolim Barbosa, descendo o depósito de gás. Ali está irregular e houve um papo informal que eles teriam entrado com pedido de uso capião. Eu quero saber que pé que está isso, porque um morador de lá me procurou, porque ele mora lá há tantos anos e não tem escritura da casa. É contrato de gaveta, igual acontece em mais locais da Rafar. Gostaria de ver como que está a situação. Terminadas as discussões, tem votação. Alexandre Ferraz Sontolan. Sim. Ângela Maria Donisque Barbosa. Sim. Daniela Calil Parra Anacleto. Sim. Luiz Antônio Ferreira Brito. Sim. Marcelo Frederico. Sim. Marco Antônio Brigatti. Sim. Rodolfo Antônio Minson. Sim. Wagner Antônio Bragalda. Sim. De acordo com a votação dos senhores vereadores, o referido requerimento está aprovado por unanimidade e caminhe-se por ofício ao Poder Executivo e arquive-se. Protocolo 177/2014 da Câmara Municipal,
subscrito pelo vereador Marcelo Frederico, contendo o requerimento número 26/2014, solicita ao Executivo informações sobre os gastos com dinheiro público. Está em discussão o requerimento que acabamos de ouvir. Palavra, presidente. Com a palavra, o vereador Marcelo Frederico. Eu quero o requerimento somente para sanar umas dúvidas minhas, porque eu também viajo a serviço político, eu e todo mundo. E tem uns valores que ou é muito engraçado aquele valor, ou eu sou muito leigo a hora que eu vejo essas contas públicas no site. Então eu gostaria de ver o empenho e a nota desses empenhos. Só para, se eu tiver errado, eu vou confirmar em tribuna, realmente os valores conferem, mas ou eu sou muito leigo no assunto. Terminada a discussão, está em votação. Alexandre Ferração Tolan. Sim. Ângela Maria Donisque Barbosa. Sim. Daniela Calil Parra Anacleto. Sim. Luiz Antônio Ferreira Brito. Sim. Marcelo Frederico. Sim. Marco Antônio Brigatti. Sim. Rodolfo Antônio Minson. Sim. Wagner Antônio Bragaldo. Sim. De acordo com a votação dos senhores vereadores, o referido requerimento está aprovado por unanimidade. Encaminhe-se por ofício ao Poder Executivo e arquive-se. Protocolo 178/2014 da Câmara Municipal, subscrito pelo vereador Marcelo Frederico, contendo o requerimento 27/2014, solicitando ao Executivo informações sobre o convênio que seria firmado com o Corpo de Bombeiros de Capivari. Está em discussão o requerimento que acabamos de ouvir. Não havendo discussão, está em votação. Alexandre Ferração Tolan. Sim. Ângela Maria Donisque Barbosa. Sim. Daniela Calil Parra Anacleto. Sim. Luiz Antônio Ferreira Brito. Sim. Marcelo Frederico. Sim. Marco Antônio Brigatti. Sim. Rodolfo Antônio Minson. Sim. Wagner Antônio Bragalda. Sim. De acordo com a votação dos senhores vereadores, o referido requerimento está aprovado por unanimidade. Encaminhe-se por ofício ao Poder Executivo e arquive-se. Protocolo 179/2014 da Câmara Municipal, subscrito pelo vereador Marcelo Frederico, contendo o requerimento número 28/2014, solicitando ao Executivo informações sobre comprovante de valores e materiais doados para o município pela Feira do Brás. Está em discussão o requerimento que acabamos de ouvir. Não havendo discussão, está em votação. Alexandre Ferração Tolan. Sim. Ângela Maria Donisque Barbosa. Sim. Daniela Calil Parra Anacleto. Sim. Luiz Antônio Ferreira Brito. Sim. Marcelo Frederico. Sim. Marco Antônio Brigatti. Sim. Rodolfo Antônio Minson. Sim. Wagner Antônio Bragalda. Sim. De acordo com a votação dos senhores vereadores, o referido requerimento está aprovado por unanimidade. Encaminhe-se por ofício ao Poder Executivo e arquive-se. Protocolo 184/2014 da Câmara Municipal, subscrito pelo vereador Marcelo Frederico, contendo o requerimento número 29/2014, solicita ao Executivo informações sobre cópias de cartas convites número 28 e 29/2013. Está em discussão o requerimento que acabamos de ouvir. Palavra, presidente. Com a palavra, o vereador Marcelo Frederico. Gostaria que efetuasse a leitura do requerimento. Requerimento 29/2014. Atento aos princípios regimentais e em conformidade com o inciso 4º do artigo 201 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Rafar, após ouvido à mesa e o do outro plenário, requerem 1. Cópia da Carta Convite número 29/2013 e seu respectivo contrato, tendo como objeto a contratação de empresa especializada para a prestação de serviços técnicos jurídicos para a elaboração do Código Tributário Municipal. 2. Cópia da Carta Convite número 28/2013 e seu respectivo contrato, tendo como objeto a contratação de empresa especializada para a prestação de serviços técnicos para a consolidação da legislação municipal. 3. Informação se efetivamente houve pagamento dos serviços
encaminhando cópia da nota fiscal e respectivo recebimento dos trabalhos pelos departamentos responsáveis, além das cópias dos empenhos e recibo de pagamento. Sala de Sessões, 24 de abril de 2014, Marcelo Frederico, vereador. Palavra, presidente. Está em discussão o requerimento que acabamos de ouvir. Aqui eu peço a informação, ver se realmente foi pago esse serviço, porque até agora não veio nada à Câmara, nem do Código Tributário, nem do prestação de serviço da consolidação das leis municipais. E eu gostaria de saber em que pé que está isso, porque consultando as contas públicas, tem algo nesse tipo lá no valor de quase 30 mil reais. Gostaria de saber se realmente foi pago, se foi pago a nota fiscal, e se foi pago, como que você paga o serviço sem estar concluído? Porque cadê o Código Tributário e cadê o outro código? Terminada a discussão, está em votação. Alexandre Ferraz Fontolan. Sim. Ângela Maria Donisque Barbosa. Sim. Daniela Calil Parra Anacleto. Sim. Luiz Antônio Ferreira Brito. Sim. Marcelo Frederico. Sim. Marco Antônio Brigatti. Sim. Rodolfo Antônio Minson. Sim. Wagner Antônio Bragalda. Sim. De acordo com a votação dos senhores vereadores, o referido requerimento está aprovado por unanimidade e caminhe-se por ofício ao Poder Executivo e arquive-se. Protocolo 185/2014 da Câmara Municipal, subscrito pelos vereadores Marcelo Frederico e Alexandre Ferraz Fontolan, contendo o requerimento número 30/2014, solicitando ao Executivo informações sobre a cópia das licitações do exercício de 2013, bem como do presente exercício, homologadas até 31 de março de 2014. Está em discussão o requerimento que acabamos de ouvir. Dá a palavra. Com a palavra o vereador Alexandre Ferraz Fontolan. Então, como eu já falei na tribuna, né, o autor do projeto é o ex-vereador, né, Fábio Qualiato, e ele é o secretário do prefeito, né? Ele poderia estar agilizando no setor de licitação para agilizar, mandar para a gente essas licitações aí que não manda. Terminada a discussão, está em votação. Alexandre Ferraz Fontolan. Sim. Ângela Maria Donisque Barbosa. Sim. Daniela Calil Parra Anacleto. Sim. Luiz Antônio Ferreira Brito. Sim. Marcelo Frederico. Sim. Marco Antônio Brigatti. Sim. Rodolfo Antônio Minson. Sim. Wagner Antônio Bragalda. Sim. De acordo com a votação dos senhores vereadores, o referido requerimento está aprovado por unanimidade e caminhe-se por ofício ao Poder Executivo e arquive-se. Concluída a leitura, discussão e votação das matérias constantes da ordem do dia, declaro encerrada a presente sessão. Uma boa noite a todos.